E aí, pessoal, canal Tímpanos Geográficos, professor Gabriel falando aqui. Vamos dar sequência no nosso curso, série de vídeos aí referente ao e-book, né, Formas Gráficas de Comunicação Visual, onde a gente está tratando aqui de mais um vídeo do capítulo 5, que é o Gráficos, né, onde a gente está fazendo uma abordagem teórica e genérica dos principais tipos de gráficos, aí, conforme os objetivos que eles devem atender. E agora a gente vai tratar nesse vídeo especificamente dos gráficos de distribuição e de relação, né? E antes de mais nada, te inscreve no canal, ajuda o canal a crescer, dá o joinha aí, para o canal chegar no maior número de pessoas possível aí, ok? Muito bem, pessoal, lembrando sempre aquilo que eu falo, para fazer gráficos, né, a gente tem que cumprir aquelas etapas todas, né, que é do levantamento de dados, né, dados estatísticos, no caso, que a gente está se referindo a gráficos, a gente tem que buscar isso em alguma fonte, que seja uma fonte confiável de dados aí, né, para a gente coletar esses dados, transformar sempre esses dados numa tabela e depois, né, a gente desenhar a estrutura da parte central do nosso gráfico, que é onde depois a gente vai o conteúdo, né, que é quando a gente vai preencher. Então, nessa terceira etapa, eu tenho que desenhar a estrutura do meu gráfico. Muito bem. Só que para mim desenhar a estrutura do gráfico, eu tenho que saber que tipo de gráfico eu vou usar. Ah, vai ser um gráfico em barra, vai ser um gráfico circular, a estrutura deles é completamente diferente. Então, como é que eu vou escolher o tipo de gráfico? Vai depender do objetivo que eu quero. A gente sabe que os gráficos eles cumprem objetivos diferentes, né? E do tipo de dado que eu tenho. Não adianta ter um objetivo, mas não ter dado para isso. Tá? Então, a gente viu já o nosso diagrama aí de tipos de gráficos, que a gente tem os gráficos de comparação, onde o campeão dos campeões são os gráficos de barra seguidos pelos de linha. Vamos ver agora os de distribuição e relação, e já vimos também os de composição, onde os mais usados são os circulares, né, que a gente tem um capítulo específico para eles também. Os gráficos de mosaico, os gráficos de waffle também tem capítulos específicos, né? Os gráficos os histogramas têm capítulo específico, assim como os de barra e os de linha também, ok? Então vamos avançar aqui. Então aí está a visão, o layout geral assim desses gráficos, né? O gráfico de relação e de dispersão eles são quase iguais, a diferença é que os de relação, os gráficos de bolhas e dispersão são muito parecidos, a diferença é que os de bolhas eles têm a possibilidade de colocar uma variável a mais na jogada, né? Que essa variável vai ser representada pelo tamanho da bolha. E tem também os de distribuição, que são os de densidade e os histogramas. Então vamos ver nosso quadro, né? Nosso quadro que aborda os principais aspectos de cada um, que é o seguinte: os histogramas, qual é o objetivo deles? Obter distribuição de frequência de dados numéricos, né, estatísticos, numéricos, né, quantitativos, digamos, né, que sejam dados contínuos, né, de uma única variável. Então, por exemplo, a variável que eu quero é a tonelagem que passa pelo canal de Suez, né? Tonelagem é uma variável que está ligada a um dado estatístico quantitativo, né? Porque é uma medida de peso, e é contínuo porque ele pode ser fracionado, o peso pode ser fracionado. Eu posso ter 3,54 quilos, né? Ou 3,54 toneladas. Né? Então é um dado quantitativo contínuo, ok? Vamos dar uma olhadinha numa situação aí, que é essa aí, né? Número de navios. Aqui então no eixo X eu vou mostrar as frequências, né, com que esses dados se distribuem. Aqui eu estou mostrando a distribuição deles em 5 intervalos de dados que eu agrupei. Eu usei intervalos de dados que vão de 87 mil toneladas em 87 mil toneladas. Então, esse intervalo está assim porque eu escolhi assim, é um método de classificação que eu utilizei,
que é classificar todo o universo de dados que eu tenho lá na minha tabela. Eu dividi eles todos eles em 5 grupos. Cada grupo tem intervalos iguais, então eu usei um método de classificação que a gente chama em intervalos iguais, né? E cada intervalo desse, cada grupo que está representado por um intervalo, a gente chama isso de classe. E essas classes aqui nesse gráfico em histograma são representadas, cada classe, por uma barra. Tá? Então aqui eu tenho essa barra maior aqui, que tá no intervalo entre 31.178 toneladas e 118.178 toneladas. Essa barra aqui ela tem uma frequência de 32, tá? E ela tá e essa tonelagem toda que a gente está vendo, ela está se distribuindo assim. Tem 32 nesse intervalo, tem 26 aqui nesse segundo intervalo, tem 15 nesse terceiro intervalo e por aí vai. Obviamente esses dados são todos fictícios, né? Eu estaria aqui, na verdade, simulando de maneira fictícia o número de navios por classe de tonelagem em janeiro de 2019 que passam pelo canal de Suez, tá? Embora o histograma ele tenha esse shape muito parecido com o gráfico de barras, ele não tem nada a ver com o gráfico de barras. O gráfico de barras serve para fazer comparação. O histograma ele serve para saber a distribuição das frequências. Então, né, eu quero saber aqui, né, cada classe aqui ela vai ter uma frequência específica. Né, e as frequências elas se distribuem nesse formato que a gente está vendo aqui, né? 32 nesse intervalo, uns 7, 8, um 7 mais ou menos nesse intervalo aqui, enfim, tá? Obviamente aqui, né, eu não independe do número de dados que eu tenho na minha tabela. Se eu escolhi dividir, agrupar todos os dados em 5 barras, o meu gráfico histograma vai ter sempre 5 barras, independente de eu ter 100 dados de 100 navios, os dados de tonelagem de 100 navios, de 1.000 navios, de 10.000 navios, de 1 milhão de navios, né? As barras aqui, né, serão sempre 5. Agora, eu não consigo saber especificamente a tonelagem de cada navio, porque eles estão todos agrupados. Né? Estão todos agrupados, estão todos, né, aqui dentro de cada grupo, onde eu não consigo saber individualmente a tonelagem de cada navio. Eu poderia fazer a comparação da tonelagem de cada navio num gráfico de barras, só que daí não cabe eu usar um gráfico de barras para mais de 10 barras, para mais de 10 navios, porque já começa a complicar muito a visualização dos dados, ok? E aqui eu tenho também o seu irmão, o gráfico de densidade, que é irmão do histograma, né? O gráfico de densidade, a diferença dele para o histograma é que ele não classifica os dados, ou seja, ele não agrupa os dados em intervalos, né? Que seriam as classes. Então ele não classifica os dados. Essa é a única diferença. Aqui eu tenho 2 gráficos que mostram o mesmo universo de valores, né? Eu peguei a mesma tabela e com a mesma tabela eu criei 2 gráficos diferentes, um gráfico de densidade e um gráfico histograma, tá? São gráficos irmãos aí nesse caso, tá? Outro tipo de gráfico que a gente tem aqui são os gráficos que mostram relação entre variáveis. Aí eu tenho 2, eu tenho de dispersão e eu tenho de bolha. Vamos ver o de bolha agora. O de bolha serve para ver a relação entre 2 variáveis, né? 2 variáveis. Então, por exemplo, eu vou pegar um gráfico que tem a variável temperatura média do ar e a variável venda de sorvete, tá? São 2 variáveis. Eu vou comparar para ver se existe alguma relação entre eles, tá? Eu posso usar uma dica, eu posso usar uma linha de referência que mostra a relação geral, se existe ou se não existe entre essas variáveis, né? Mostrada por resumir com uma linha, né? Que eu coloco ali no meio do gráfico. Só que quando é que a gente vai evitar usar? Quando houver um número de dados muito grande, muito gigantesco, porque daí os pontos do meu gráfico eles vão se sobrepor
né? E vai formar uma nuvem onde eu não vou conseguir identificar exatamente essa relação aí, né? E vai tornar o gráfico ilegível, tá? Uma dica que eu uso é que a gente tem que ter sempre em mente: não vale a pena fazer um gráfico para estabelecer uma relação entre variáveis que não tem relação alguma, como, por exemplo, a altura dos alunos com o número de pets que cada aluno tem, porque não tem sentido, é uma relação que não tem o menor cabimento. Ou então fazer relação entre duas variáveis, que até faz sentido haver essa relação, mas que a gente saiba que tem ainda outras variáveis que podem distorcer essa relação aí, né? Então a gente nunca vai ter uma visão correta das coisas se a gente colocar de fora variáveis que podem influir nesse resultado. Então, gráfico de dispersão, vamos ver um aqui, ó. Cada bolinha aqui ela representa o cruzamento de valores. Então, por exemplo, né, se a gente pegar, né, o número de vendas de sorvete para temperatura de 5 graus, está zero, próximo de zero. As pessoas realmente não tomam sorvete de maneira, pelo menos, significativa, né, em temperaturas muito baixas. À medida que a temperatura vai aumentando, começa a haver, né, um aumento das vendas de sorvete, que não é lá muito significativo, né, não aumenta muito, mas começa a ficar significativo a partir dos 24 graus. Ó. Repara que aqui tem uma relação bem forte entre a temperatura do ar e o número de vendas de sorvete. É uma relação que tem todo sentido, porque a gente sabe, no verão, calor, tu quer te refrescar, sorvete, refresca, tem sentido. Daí a gente vai para o gráfico e vê realmente se aquela relação que do ponto de vista lógico faz sentido, se ela realmente existe na realidade. E a gente percebe que existe sim uma relação direta entre a temperatura do ar e a venda de sorvetes a partir dos 24 graus, por exemplo, ok? E o gráfico de bolhas, ele é igual de dispersão, com a diferença que ele permite uma terceira variável, e essa terceira variável vai ser dada pelo tamanho da bolha. As mesmas dicas e as mesmas regras do gráfico de dispersão a gente usa no gráfico de bolhas, tá? E um exemplo claro é verificar o número de cientistas e engenheiros, que é uma variável, por investimento em pesquisa e desenvolvimento percentual, segunda variável, e total, que é a terceira variável. Tá? Então, por exemplo, a gente vai ter num dos eixos, o eixo vertical, o número de cientistas e engenheiros. Aqui no caso ele está botando por milhão de pessoas, né? Então, para cada milhão de pessoas, quantos engenheiros vai ter? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, né, engenheiros. Tá? Então, aqui no eixo vertical, número de cientista e engenheiro por milhão de pessoas. No eixo horizontal, né, aqui é o vertical, aqui é o horizontal, eu vou ter o percentual da riqueza investida em pesquisa e desenvolvimento, da riqueza do país, né, obviamente. Né? E o tamanho do círculo é o total, né, o dinheiro exatamente, né, a quantia em dinheiro gasta por ano. E a gente observa aqui uma relação direta, né? Que se a gente fosse traçar uma linha padrão aqui, ela ficaria mais ou menos aqui onde eu estou passando o mouse, uma reta que a gente observa, né? Diagonal bem clara, que quanto maior for o percentual da riqueza do país investido em riqueza e desenvolvimento, maior será o número de cientistas e engenheiros por milhão de pessoas. Os únicos países que meio que se desgarram desse grupo organizado em diagonal aqui de países é o Catar e Israel. Né? A gente observa aqui que o país que mais tem ou mais tinha, né, isso faz mais de 10 anos, né, esse gráfico aí, porque é de dados aqui, ó, de 2012, o país que mais tinha investimento total, né, em dinheiro era Estados Unidos, seguido por China, mas a China estava com um número de cientista e engenheiro por milhão muito baixo, perto de 1.500 aqui, porque a gente tem que tomar como referência sempre o centro aqui, né, da bolha. Seriam menos de 1.500 engenheiros por milhão, né, e um percentual do PIB aí próximo aí de 1,7, enquanto que os Estados Unidos era quase 3 do
1% do PIB e daria aí mais ou menos uns 5 mil cientistas e engenheiros por milhão de pessoas, ok? Gráfico de bolhas aí. Então, pessoal, esses aí são os principais tipos de gráficos que a gente viu, né? Encerramos aqui, portanto, o capítulo 5. E te inscreve no canal, dá o joinha, ajuda o canal a crescer, a gente chegar no maior número de pessoas possível e bora para o próximo vídeo, a próxima aula aí, ok?